Tem mais relato aqui, ó. A Edith e a cabeça de bode. Olá, Ana, olá, assombrados. Vou contar um relato de Edith que ocorreu na família do meu pai. É uma moça. Me chamo fulana, moro em Manaus. Em uma reunião familiar onde contamos várias histórias assombradas, meu pai... Os nomes estão trocados? Não falou, né? Meu pai contou um relato dessa Edith. A prima dele começou um romance com um moço, o qual recentemente teria terminado um namoro com a Edith. Pois bem, a Edith não aceitou o término muito bem, mas ficou na dela. Só demonstrava raiva, lógico, inveja. A prima do meu pai começou a ficar doente das partes íntimas. Ficou com, né? E aí ela acabou indo pro ginecologista para ver o que estava acontecendo e passou uns remédios para ela tomar e usar. Porém, os dias passaram-se dias, semanas e nada de melhorar. Então fez outros exames que não acusavam nada grave, somente esse problema ginecológico. Ela ficava muito ruim com isso, era muito incômodo, estava atrapalhando a relação dos dois, mas ficou meses ao lado dela. Mas ele, é isso que? Não sei, mas ficou meses ao lado dela com essa doença. Então a minha avó, mãe do meu pai, chamou um pai de santo, apesar da família do meu pai serem católicos, né? Porém não negam ajuda de outras pessoas. Essa prima do meu pai foi na casa da minha avó e o pai de santo estava lá e sentiu que ela não estava bem. Essa prima e a minha avó relataram a eles todo o ocorrido da doença dela. Então, ele disse que fizeram um trabalho para ela e esse trabalho seria um pouco difícil de desfazer, pois ele iria mostrar para ela onde estaria. Então, um dia de sexta à noite, o pai de santo levou eles perto do rio e pegou uma canoa para chegar no local. E esse local era no rio, estava na água. O mais incrível é que esse pai de santo tapava os olhos para levar ela no local. Meu pai conta um outro relato em que esse pai de santo só tapava os olhos para desfazer os trabalhos. Ele não sabe por quê, mas isso fica para um outro relato. É tipo Bird Box. E ele foi remando a canoa até o local. E ele parou num local um pouco longe da beira. E ele falou para a prima do meu pai: aqui. É aqui o local que eu vou mergulhar. Olha, o cara foi mergulhar para pegar o trabalho. E ele mergulhou com os olhos vendados. Lembrei até de Bird Box, olha lá, não falei? E ele trouxe uma cabeça de bode do fundo do rio. Olha! Quando eles voltaram, ele tirou uma calcinha de dentro da cabeça do bode. E ele disse: isso é que estava causando a doença dela. A prima do meu pai não sabe como a Edith pegou essa peça íntima dela, mas somente desfez esse feitiço. Passou uns banhos de ervas e a prima dele melhorou. O meu pai não lembra se era a prima dele... Meu pai não lembra se era... meu pai não lembra se era para a prima dele ter um câncer no útero ou algo assim. Parece que sim, o problema começaria com esse problema ginecológico, mas no fim era para ela ter um câncer no útero. Quanto a Edith, ninguém nunca mais soube dela. Obrigada, Ana, por contar esse relato para nós. Beijo para vocês, adoro o canal. Um beijo, muito obrigada pelo relato. Cara... Primeiro relato, então, aconteceu na quaresma de 2019, ano passado. É uma moça que nos conta e ela é do interior de São Paulo. Num sábado, eu estava me arrumando com uns amigos e uma prima minha para irmos a uma grande festa que ia ter na cidade. Já na época, no sítio, já não podia ir em festa na quaresma, né? Pedimos o Uber e fomos para a esquina de casa esperar o carro.
Então um amigo meu viu uma gatinha morta no meio-fio da calçada. E era a minha gatinha, que tinha pouco mais de 3 meses. Ela tinha sido atropelada. Quando vi aquilo, eu não acreditei. Mas como o Uber já tinha chegado e eu tinha pago caro no convite da festa, eu entrei no carro e fui. Curtimos a festa, não aconteceu nada demais, mas chegando em casa no outro dia, a minha mãe foi me contar o que tinha acontecido na noite que eu estava na festa. Ela estava na sala assistindo TV quando ouviu um estalo forte na cozinha, como se fosse alguma coisa caindo. Ela foi verificar e não tinha nada no chão. Então ela tirou a tomada do fogão por medo de ser a causa do estalo e viu que não tinha nada e voltou para a sala. Algum tempo depois ela ouviu o mesmo barulho na cozinha. Dessa vez ela foi olhar a casa toda. Saiu até no quintal e não achou nada que pudesse ter caído. Então ela ficou assustada e começou a orar a Deus, pedindo proteção para mim e para os meus amigos naquela festa. Porque num evento grande pode acontecer de tudo. Até que aquilo parou. E ela ficou mais calma e foi dormir. Depois que ela me contou isso, eu lembrei que de tarde eu estava saindo do banheiro, pois tinha acabado de raspar a perna. Deixei a porta aberta e estava indo para a sala, quando ouvi como se tivesse caído algo no banheiro, também. Voltei e vi que estava tudo normal. Então eu nem liguei, mas agora, analisando todos os fatos, inclusive a morte da minha gatinha, será que isso foi livramento para mim e para os meus amigos na festa? E detalhe, na noite anterior, o gato da minha prima que foi comigo na festa, na noite anterior o gato dela havia morrido envenenado. Enfim, é isso. E era quaresma também. E eu achei bem estranho a morte dos 2 gatos e esses estalos e tudo nessa época do ano. E esse é o relato. Agora, será que tem a ver com a quaresma? Porque algumas coisas talvez poderiam acontecer em qualquer época do ano, mas porque tá na quaresma é da quaresma. Agora, não sei, né? Os 2 gatos é coincidência? Não. Seria um tipo de aviso, cuidado, não se deve ir a festas na quaresma, é uma época. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Que se deve ficar em casa, ficar ali em oração, em meditação durante esses tempos. Onde eu deixei Tá aqui, minha cunhada era uma Edith. É um relato longo. Não é longo, mas é longo. Oi, Ana, tudo bom? Meu relato é meio grandinho, mas acho que vale a pena ser contado. Parece uma novela mexicana. Os nomes já estão todos trocados, pode ler sem medo de ser feliz. Vou contar uma parte da minha história. Sou do interior de Minas Gerais, Varginha, e aos 18 anos, assim que terminei o ensino médio, eu vim para São Paulo fazer faculdade de Direito. Apenas eu e meu irmão mais velho morávamos aqui em São Paulo. Então eu me sentia muito sozinha. Aí acabei comprando um gato para me fazer companhia. Era linda, era daquela raça que se chama gato de Bengala. Dei um nome lindo para ela também, Faiza, que quer dizer vitoriosa. Então Faiza passou a ser minha companheira. Na época que comprei a Faiza, acho que é Faiza que fala, Faiza, eu acho. Na época em que comprei a Faiza, eu namorava um rapaz que era da minha cidade. Aliás, meu primeiro namorado. Passaram-se alguns anos, namorei mais 2 rapazes até conhecer o Gustavo. Conheci ele através de uma amiga minha. O irmão dessa amiga estava sempre acompanhado de vários amigos. Aí, por acaso, em uma das vezes que fui na casa dela, acabei conhecendo o Gustavo. Daí trocamos números e dali um mês estávamos namorando. O Gustavo morava com os pais e mais 2 irmãos. Uma irmã, a do meio, e mais um menino, o mais novo. Então ele era o mais velho dos 3.
Acabei ficando muito amiga da irmã dele, a minha cunhada. Ela, na época, com seus 26 anos, médica, pediatra e terminando sua especialização em nutrologia. Com 26 anos, já era médica, pediatra e terminando especialização. Olha que beleza! Bom, só um detalhe. Eles eram todos muito baixinhos. Quase uma família de anões. A Natália era muito baixinha, devendo medir em torno de 1,52 m, mais morena do que eu. Falam que a minha cor é cor de jambo. Não sei o que quer dizer isso, mas ela é um pouco mais morena que eu. Tem cabelos pretos iguais aos meus, só que os meus eu sempre deixei comprido. O dela, ela vivia cortando. Ela, comigo, era um amor de pessoa. Sempre me tratou muito bem. Só que ela, com os irmãos, era muito grossa. Era mais grossa que o meu ex-namorado. Era mais grossa com o meu ex-namorado e com a mãe. Eram grosseiras. Eram grosserias, acho que é isso. Eram grosserias que às vezes me espantavam. Eram respostas muito mal educadas, xingamentos e gritos que sempre achei desnecessário. Pois bem, eu não conseguia enxergar ela como uma má pessoa, só uma pessoa mais estressada que o normal. Como éramos muito amigas, ela sempre me contava tudo sobre a sua vida pessoal. Só um adendo. A mãe se casou com o pai dela por puro interesse e vive com ele até hoje, também por puro interesse. Sendo que a própria já presenciou várias traições do marido e a única preocupação dela era se ele estava dando dinheiro para a amante. Mais para frente da história, isso vai ficar mais claro. Com a mãe incentivando algo assim, ficava difícil ajudá-la a encontrar um namorado. Certa vez estávamos almoçando perto do lugar onde ela fazia residência, até que tomei coragem e falei: Edith, você precisa parar de procurar essas qualidades superficiais nas pessoas, como beleza, dinheiro, status. Isso não é o que vai definir se a pessoa é boa ou não. Ah, pra que eu fui falar isso? Só sei que ela me deu a seguinte resposta. Olha, nós duas somos bem diferentes. Você se contenta com o resto. Eu não sou assim. Você é carente e aceita qualquer um do seu lado. Eu prefiro ficar sem ninguém do que pegar resto igual você. Bom, isso na época eu tava namorando o irmão dela. Logo, ela deixou bem claro que o próprio irmão dela era um dos restos. Eu sou uma pessoa muito calma. Então, acabei nem ligando para o que ela disse. Dei uma risada sem graça e nunca mais emiti nenhuma opinião sobre como ela deveria fazer para achar alguém que valesse a pena de verdade. Continuava escutando as reclamações dela com os caras que ela conhecia. Sempre um defeito diferente, impedindo ela de investir ou até tratar bem o cara. Uma coisa eu tenho que admitir. Ela era uma pessoa extremamente arrogante. Sempre havia tratando quem não fosse importante com desprezo. E apesar de ser pediatra, ela não gostava de crianças. O que eu não entendia, né? Então, por que então escolheu essa especialização? Certa vez ela me levou em uma mulher que joga runas. São umas pedrinhas que mostram bastante coisa sobre você e sua vida. Vou chamar essa mulher que joga runas de Maria. Chegamos na mulher, ela jogou para Edith e as runas revelaram que ela iria conhecer o grande amor da vida dela, que o homem ia ser bem mais velho que ela, que ele era muito bonito e era bem de vida. Eu acabei passando também, mas ela falou mais sobre a minha vida familiar e deu uma forte indireta que o meu atual namorado não era o amor da minha vida. Eu nem dei muita importância, acabei deixando isso de lado. Meu relacionamento não era dos melhores com o Gustavo. Ele era um rapaz muito infantil, mal educado, tratava a mãe muito mal, era muito agressivo também. Mas eu estava presa nele por alguma razão que eu não sabia explicar. Todas as vezes que tentei terminar, a mãe e a irmã se envolviam no meio, ou o próprio fazia 1001 chantagens e eu desistia.
Ele chegou a ameaçar de se matar uma vez, mas sempre... E aí eu sempre cedia. Os dias se passaram e bem no finalzinho do ano a Edith chegou um dia super animada contando que havia conhecido o cara. Que ele era lindo, alto, super educado, parecia ser bem de situação. Enfim, ela havia achado o príncipe. A maioria das amigas dela queria ficar com esse cara. Vou chamá-lo de Felipe. Eu fiquei super animada por ela. Senti que agora ela ia desencalhar, íamos sair em casal. Ela contou que o Felipe tinha acabado de terminar um namoro de 3 anos com uma médica e que estava todo desolado, procurando companhia para sair e se distrair. Então ela logo se ofereceu como uma amigona para ajudá-lo a superar essa fase. E todas as vezes que os dois iam sair, eu a arrumava como uma princesa. Ou tentava, né? Ela gostava de se vestir bem vulgar. Sempre dei conselhos para ela ir um pouco mais discreta. Até emprestava as minhas roupas caríssimas. Não só roupas, como bolsas e joias também. Os dias se passaram e eles acabaram ficando. E como ela estava muito animada com o Felipe, ela acabou levando ele na Maria, a mulher que joga runas, para ela jogar para ele e confirmar para ela que ele era realmente o homem da vida dela. Então a Maria jogou para ele e no jogo dizia o seguinte: a mulher da sua vida é uma morena que tem 2 irmãos. Pronto, não precisou nem falar o nome dela, que ela já acreditava com todas as forças que os 2 iriam se casar e viver felizes para sempre. Passaram-se mais alguns dias e ela me confessou que estava achando muito estranho que eles estavam saindo há um tempo. Só que até agora só tinha rolado os beijinhos xoxos, os beijinhos xoxos. Eu disse que era normal, que talvez ele fosse devagar ou mais envergonhado. Tentei amenizar a preocupação dela com ele e ela deixou quieto. Passamos o ano novo no apartamento dos pais do meu namorado, no Guarujá. Foi péssimo, eu fiquei limpando e fazendo comida com a mãe, enquanto a Edith não saía do telefone com o Felipe e o Gustavo vendo seriado no celular deitado. Nossa, realmente foi péssimo, porque a companhia da mãe deles não era boa. Ela só sabia reclamar e fazer comentários horríveis que só confirmavam ainda mais a minha teoria de que ela era uma mulher interesseira e mesquinha. Eu levei pronto muita comida para a virada de ano, porque eu sabia que a minha sogra não cozinhava bem e também não gastaria o dinheiro dela para fazer algo decente para comermos. O Gustavo me acompanhou quando comprei tudo que levei de comida e viu que deu um valor altíssimo e acabou comentando com a mãe dele sobre o valor. A velha teve a coragem de falar que era mentira, que eu estava tentando extorquir ela. Pois bem, relevei e com a graça divina o ano novo acabou. Olha, a pessoa fica meio bitolada, né? Com dinheiro. Acho que todo mundo tá querendo tirar dinheiro dela, que tudo gira em torno do dinheiro, meu Deus do céu. Chegando o carnaval, a Edith me liga chorando, dizendo que o Felipe havia sumido. Ele não ligava mais, nem mandava mensagem para ela e que tinha algo de muito estranho acontecendo. Bom, Ana... Olha, achei que a porta abriu sozinha agora. Bom, Ana, me diz você, quando um homem some, aliás, qualquer pessoa, né? Não necessariamente um homem. Mas quando uma pessoa some, quer dizer o quê? Ou ela foi abduzida, ou perdeu o interesse na pessoa e está com outra, certo? Não necessariamente que ela esteja com outro, né? Mas se ela não liga, se ela não dá notícias, dá pra entender que ela não tá muito afim, né? Porque quem tá afim vai atrás, corre atrás, e se não tão dá, né? Tchau, acabou. Não tá rolando. Né? Bom, acho que o Felipe não tinha sido abduzido. Até porque a Edith acompanhava ele pelo Instagram e via o cara postando fotos. Então, era a opção 2. Logo falei pra ela: Edith, esse cara tá com outra. Ele não quer saber mais. Desencana dele. Pra que eu fui abrir a boca novamente?
Ela defendeu ele com todas as forças, disse que era impossível ele estar com outra, que ele não era assim. Só faltou me xingar por ter dito tal blasfêmia dele. Fechei minha boca e apenas concordei com ela e disse que realmente ela estava certa, eu não conhecia o rapaz para julgá-lo assim. Bom, passou alguns dias e adivinhem só? Ela descobriu que ele realmente estava com outra. Só quero deixar algo bem claro aqui. A Edith e o Felipe nunca namoraram. Eu acho que ela não entendeu essa parte, porque ela se sentiu traída por ele. Eu sempre dizia, Edith, ele tá solteiro. Hora nenhuma ele te pediu em namoro ou afirmou que estavam namorando. Mas ela não aceitava. De qualquer modo, na cabeça dela, ele havia traído ela. Bom, se passaram meses e nada da Edith seguir em frente e superar o Felipe. Aliás, ela ficou fissurada nele. As conversas dela eram só sobre o Felipe. Ela só sabia falar dele. Começou a persegui-lo. Fez amizade com todos os amigos e amigas dele. Ia nos lugares que ele frequentava. Ela procurou cartomantes, pai de santo, tudo que fosse ajuda para revelar para ela o porquê deles não estarem juntos. E por fim foi cobrar a Maria o porquê de não estar junto com ele. E ela foi bem clara. Hora nenhuma eu disse, e a Maria foi bem clara. Hora nenhuma eu disse seu nome. Eu disse que no jogo dele saiu uma morena com 2 irmãos. Isso fez com que as duas se desentendessem, ela e a Maria. Enfim, ela cercou o Felipe de todas as formas possíveis, mas de nada adiantou. Uma pausa aqui, pessoal. Mateus, se você estiver me ouvindo, por favor, traga um copo d'água. Obrigada. Bom, até que certo dia, ele deu uma festinha no apartamento dele e chamou a turma. E ela fazia parte dessa turma. Então, logo me avisou que ia na casa dele e me pediu para arrumá-la. Deixei ela nos trinques, maquiada, de cabelão, toda montada. E lá foi ela atrás dele. A única coisa que serviu ela ter ido foi que ela pegou o celular dele e viu que ele falava com muita mulher. Além de obcecada por ele, ela ficou com muita raiva. E daí ela começou a espalhar entre os amigos dele que o Felipe era gay. E tinha short dick man. e tinha o pipi pequeno ainda. Ele era gay, ele é gay e tem o pipi pequeno. Bom, por isso ela... e é por isso que ele... Olha lá, don't want a short dick man. E ela cantava essa música. Itty bitty teeny weeny Dick man. Bom, então ela espalhou para todo mundo, para os amigos dele, que ele era gay, tinha o pipi não muito avantajado e por isso ele não quis fazer amor com ela. Cadê onde está? Bom, demorou um tempo para ele descobrir o boato. Nesse meio tempo, a Edith fez aniversário e como eu era a única amiga dela que aguentava escutar sobre o Felipe, a única coisa que ela sabia falar, né, que era sobre ele, então fomos eu, ela e a mãe dela almoçarmos no aniversário dela, é isso? E no meio do almoço, a mãe dela ficou reparando na minha mão. Eu estava usando um solitário que o Gustavo tinha me dado. Não era caro, ele tinha mandado fazer para mim. Era bem simplesinho, com um brilhantinho no meio. E do nada ela virou e perguntou: quem te deu esse anel? E eu, muito tranquila, respondi: o Gustavo. Ela, assustada, ficou encarando e perguntou de novo: que Gustavo? Aí eu percebi que a cara dela era de abismada, de como o filho dela tinha me dado tal coisa. Ai, que Gustavo. Era o filho dela. Que Gustavo. Né? E como que o filho dela tinha me dado tal coisa? Bom, o almoço acabou ali mesmo. Eu, sem graça, sem saber o que falar pela reação dela,
E a filha só pensando no Felipe e a própria indignada, não vendo a hora de chegar na casa dela para tirar satisfação com o filho. Ah, e a sogra dela, é isso. A filha só pensando no Felipe e a minha sogra indignada, não vendo a hora de chegar na casa dela para tirar satisfação com o filho, né? Por que ele foi dar um anel daqueles para ela? Bom, e foi o que aconteceu. Ela chegou em casa aos berros com o Gustavo, querendo saber por que ele tinha gastado dinheiro. A Vera era louca no dinheiro, hein? Por que ele tinha gastado dinheiro comigo? E o que mais ele havia me dado? Querendo saber tudo o que ele tinha gastado comigo. Eu sei que eles brigam bastante e parecia que o assunto tinha acabado ali. Até que 2 semanas depois desse ocorrido, eu acabei brigando com o Gustavo por algo à toa. E por incrível que pareça, nem a mãe nem a irmã interviram para reatarmos. Acabamos terminando de vez. Com o nosso término, a Edith veio dizer que sente muito por nós dois e que gostaria que continuássemos amigas. Por mim, ela não precisava nem dizer isso, porque eu ia continuar sendo amiga dela. Porém, um dia, após o nosso término, ela veio me dizer a seguinte coisa. Olha, amiga, o Gu quer tudo que te deu de volta, principalmente as joias. Ele acabou comentando comigo e com a minha mãe que te deu uns anéis caros, né? Ele quer tudo de volta para pagar umas dívidas que ele fez. Enfia no tó. Bom, na hora eu fiquei com dó dele. Olha, tá vendo como as pessoas são boazinhas? Eu sou ruim, eu acho. Eu sou má. Eu já ia catar e falei, enfia no... Não é? E ela falou, não, fiquei com dó dele. Ela, ó. Na hora eu fiquei com dó dele. Pensei até em emprestar dinheiro para pagar tal dívida. E disse para ela que iria ver o que poderia fazer para ajudá-lo. Fiquei pensando e ficava martelando. Gente, o Gustavo sempre foi tão correto com as contas dele. Sempre pagava as coisas antes. Sempre planejava todos os gastos. Nada era feito sem planejar. Fiquei com isso na cabeça. Só que ela não me deu muito tempo para pensar, porque todo santo dia ela vinha no WhatsApp cobrar essas coisas. Agora o assunto era o Felipe e as joias que eu ganhei do irmão dela e tinha que devolver. Bom, estava ficando chato demais aquilo. Acabei juntando tudo, além das joias, juntei o ursinho, o tênis, tudo que ele tinha me dado. Absolutamente tudo. Até as cartinhas, acho que até papel de bala dele eu juntei na caixa e entreguei para ela. Além disso tudo, a minha gata, Faiza, acabou caindo do 7º andar e quebrou as 2 patinhas dianteiras e bateu o peito no impacto, que fez com que ela durasse à base de morfina apenas por 3 dias. Nossa, eu só sabia chorar. Como que um gato cai e morre assim? Meu pai mesmo disse que nunca tinha visto um gato cair e morrer assim. Até porque tem vários vídeos na internet que mostram gatos caindo e saindo correndo, como se nada tivesse acontecido. Acabei ficando muito mal por tudo que havia acontecido e me afastei da Edith. Até que certo dia eu fui num pai de santo que ela havia ido um tempo atrás para saber se as dívidas eram minha culpa e se fosse, o que eu poderia fazer para reparar. Além do que já tinha feito, né? O pai de santo me disse o seguinte: minha filha, você estava rodeada de cobras. O que te aconteceu foi um livramento. Você pediu em oração para que todas as pessoas ruins saíssem da sua vida e saiu. Não se envolva mais com essa família, porque ali ninguém nunca quis o seu bem de verdade. E a sua gata morreu para te proteger, porque a sua amigona tem tanta inveja de você que o mal olhado dela em você caiu no gato. Então agradeça esse livramento na sua vida. Fiquei sem chão. A minha ficha caiu naquele instante sobre o que tinha acontecido e dei graças a Deus por estar longe daquelas pessoas. Dali uns dias, a Edith me manda mensagem querendo saber como eu estava. Respondi que estava muito bem e ela ficou surpresa. Eu não quis entrar em detalhes e foi logo ao assunto em pauta. Felipe. Ela me contou que ele havia
que... eu não quis entrar em detalhes e fui logo ao assunto em pauta. Voltou? Né? Não podia ficar sem travar, né? Onde que eu parei? Onde eu parei? Ai, ai, tomei choque na boca. Choque não, tipo, cutucou aqui. Não pode pôr a boca no microfone, tá, gente? Se pôr o lábio no microfone, puxa pelinho, sabe que nem puxa pelinho, assim, ó. Ai. Vamos lá, então. Acho que eu parei algum pedaço por aqui. Ai, ai. Que foi isso? É língua, falando de Edith, olha lá. Bom, vamos lá. Deixa eu voltar um pouco, não sei onde parou. Mas o pai de santo falou que ela teve um livramento na vida dela, né? Bom, fiquei sem chão. A minha ficha caiu naquele instante sobre o que tinha acontecido e dei graças a Deus por estar longe daquelas pessoas. Dali uns dias, a Edith me manda mensagem querendo saber como eu estava. E eu respondi que estava muito bem. E ela ficou surpresa. Bom, eu não quis entrar em detalhes e fui logo ao assunto em pauta, Felipe. E ela me contou que ele havia ficado sabendo que ela tinha espalhado que ele era gay e tinha o pipi pequeno. E que estava muito bravo com nós duas. Aí eu fiquei me questionando, nós duas? Ué, eu nunca falei que ele era gay, que tinha o pipi pequeno? Nem me preocupei com isso, porque lembrei que tinha todas as nossas conversas no WhatsApp guardadas, confirmando que ela, e somente ela, falava isso dele. Não dei muita confiança para ela. Cortei logo o assunto e comecei a ignorar as suas mensagens. Até que certo dia a Maria, mulher das runas, me procurou para contar que o Felipe estava bravo comigo. Detalhe que tinha visto o cara uma vez na vida e conversei com ele 2 vezes por Facebook, que nem era eu, era a Edith que estava se passando por mim, convidando ele para a festa de aniversário do irmão. Então, porque ele estava bravo comigo, porque eu estava ajudando a Edith a falar mentiras sobre ele por trás. Pedi para Maria me passar o número dele para eu poder explicar toda a verdade para ele. E foi o que eu fiz. Chamei ele no WhatsApp e acabamos marcando de irmos almoçarmos no mesmo dia. Conversamos bastante e tudo que foi contado até agora nesse relato eu contei para ele, nos mínimos detalhes. Por final, pedi desculpas por qualquer mal-entendido e acabamos ficando amigos depois desse almoço. Viramos quase que melhores amigos. E ele me contava tudo da vida dele e eu contava da minha para ele. E ele me confessou que a Edith me imitava em tudo. No jeito de falar, na maneira de agir, nas roupas que eram as minhas que eu emprestava, né? Ela queria ser eu. Só que no final, ela não aguentou levar a farsa adiante e acabou mostrando a sua verdadeira personalidade, quando ele deixou claro que não estava mais afim de sair com ela. Certo dia fomos jantar e depois do jantar ele virou e disse que estava morrendo de vontade de comer brigadeiro. Eu disse que aquela hora não teria nenhum lugar aberto que vendesse. Aí ele sugeriu para fazermos na casa dele. Ai, que delícia! Chegamos na casa dele, peguei todos os ingredientes, fiz o brigadeiro e fomos comer assistindo o filme. Um filme bem sugestivo para o momento. Eu já fiquei pensando que filme... Um filme bem sugestivo para o momento. Amizade Colorida. Não assisti esse filme. Bom, até que ele questionou se o ator era mesmo o cantor Justin Timberlake. E eu disse que era sim. Aí ele quis escutar alguma música dele. Coloquei uma que eu sei cantar inteira, que é What Goes Around. What Goes Around. Deitamos no sofá. Eu acho que se passaram um minuto, talvez, se passou 1 minuto, talvez, tocando a música, até que me virei para ele e começamos a nos beijar. Bom, Ana, hoje faz mais de 1 ano que isso tudo aconteceu. Superei tudo, graças a Deus.
Fiquei sabendo que a Edith até hoje está solteira e o irmão também. Certo dia vi uma foto que ela postou no Instagram e adivinha só, ela estava usando todas as minhas joias que o irmão dela havia me dado. Não só as joias, como também a minha aliança de compromisso com o irmão dela. Vendo aquilo, eu só consegui sentir pena dela, por ser como ela é. Voltando à minha história atual, hoje estou noiva. Sim, Ana, vou me casar ano que vem, se Deus quiser, com o Felipe. Lembra da tal morena que tinha 2 irmãos? Então, acabei nem comentando durante o relato, mas eu tenho 2 irmãos também. Algo que me contaram, que ajudou a explicar a minha história melhor, foi o fato de eu ter dado um Santo Antônio que a minha avó me deu para Edith. Ah, sim, eu dei o meu Santo Antônio que a minha avó tinha me dado para ela antes dela conhecer o Felipe. E isso fez com que o Felipe passasse na vida dela, só que como não era para ela, ele não ficou, foi só de passagem. Então eu deixo a dica para todos: nunca deem o Santo Antônio que ganharem para outra pessoa. Se forem dar, comprem um novo e dê. Ana, eu sei que o relato ficou grande, peço desculpas, mas acho que precisava contar tudo nos mínimos detalhes, senão ficaria sem sentido. Agradeço a todos por ouvirem a minha história, agradeço a você, Ana, por proporcionar um canal onde possamos contar nossos relatos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada, um beijo pra você. Vixe, ainda ficou com o boy da Edith. Não era dela, né? Na verdade, ele nunca quis, foi o que ela disse. Ela achou que ele era fim dela, mas era só, né? Nesse caso, era só, né? Eram umas pessoas meio desequilibradas, né? Meio coitadas mesmo, né? Uma pessoa assim não é feliz. Se não conseguir mudar o jeito de ser, não vai ser feliz nunca. Relato sobre inveja, o doce de abóbora da minha tia. Eita! Esse relato que vou contar aconteceu 4 anos atrás, quando eu tinha 15 anos. Na época, minha mãe tinha acabado de comprar um carrinho novo para ela, que apesar de ser bem simples, já ajudava bastante, uma vez que era minha mãe que me buscava na escola todo dia. Pouco tempo depois de comprar esse carro, nós recebemos a visita de uma tia minha. Foi uma visita muito estranha, porque ela nunca nos visitava. Apesar de morar num setor vizinho ao lado do nosso. Nunca tivemos intimidade a ponto de ir na casa uma da outra para visitar, nem mesmo nos fins de semana. Além disso, essa minha tia era muito invejosa. Sempre teve as melhores coisas, mas sempre que encontrava com a família, ela ficava com inveja do que os outros tinham. Digo, a ponto de tirar foto de várias roupas das minhas primas, porque queria comprar uma idêntica para a filha dela vestir. Então, nesse dia que ela foi nos visitar, nós estranhamos muito, porque era numa quinta-feira à noite, por volta das 10 horas da noite. Ela chegou com uma travessa de doce de abóbora na mão pra gente, dizendo que tinha passado na nossa casa mais cedo, por volta das 8 horas, mas ainda não tínhamos chegado, e que ela resolveu voltar mais tarde porque queria que nós provássemos o doce de abóbora dela. Assim que ela entrou, ficou admirando o carro novo da minha mãe, e logo pediu pra gente entrar e comer o doce dela. Meus pais acabaram comendo para não fazer desfeita na mesma hora. Mas eu nunca gostei de doce de abóbora e também nunca fui muito com a cara dela, e acabei não comendo. A minha tia não gostou nada de eu não comer o doce e ficava insistindo, dizendo para eu comer e não fazer desfeita, mas mesmo brigando eu não comi, e ela foi embora mais tarde. No outro dia não deu outra. Meus pais acordaram passando muito mal, sem nem estarem doentes antes. Eu não passei mal, então foi algo que só os 2 comeram. E o pior é que naquele mesmo dia, quando a minha mãe foi me buscar na escola, nós batemos o carro em uma ambulância, de forma que a frente do carro ficou completamente destruída. Foi o acidente mais sem sentido que eu já vi.
Mas depois dele, até minha mãe reconheceu e aprendeu a não aceitar mais nada que viesse dessa minha tia invejosa. Observação: depois desse dia, minha tia nunca mais voltou a nos visitar novamente. Sinal de que a amizade não era bem o que ela queria com a gente. Que coisa, gente, né? A pessoa nunca vai, de repente aparece 10 horas da noite e insiste pra todo mundo comer um doce de abóbora, do nada. Aí some de novo. E aí no dia seguinte acontece... não é? Quando a gente dá uma desconfiada, a pessoa fala... estou de dieta, gente. Infelizmente, vou fazer exame de sangue amanhã, menina. Acredito que eu preciso ficar 24 horas de jejum? Um exame, eu vou fazer exame. Mas vou guardar aqui como? Amanhã eu como. Muito obrigada. Ai, meu Deus, se algum dia alguém vier oferecer, eu vou falar que eu tenho exame de sangue, já vão saber. Não. Olha, agora não vai dar agora. Menina, eu tomei um remédio que eu preciso ficar em jejum agora, tá? Dá umas escapadas, filho, mas não come, tá? Bom, deixa eu anotar aqui que eu contei. Um duende apareceu pra mim. Oi, que legal. Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? Enfim, vou começar este relato dizendo que sou muito fã mesmo do seu canal e adoro o conteúdo. Acompanho vocês desde 2016, então bora pro relato. Muito obrigada. Isso anda acontecendo recentemente comigo. Eu sempre achei que eu fosse médium por conta das coisas que eu via quando criança e por causa do meu avô, que mexia bastante com o espiritismo. E agora eu tenho mais certeza disso depois do que eu presenciei nesses últimos dias. Tudo começou quando eu fui passar uns dias na casa da minha mãe, já que fazia mais de um ano que eu não a via, e também os meus sobrinhos. Bom, eu tenho 16 anos. Eu sou bem fascinada por duendes, fadas, desde a minha infância. Eu sempre tentei contato com eles, mas nunca dava certo. Deve ser porque sempre foi coisa de criança, sabe? Nada mais além de curiosidade das coisas que eu via nos desenhos. Mas, por um acaso, durante os últimos dias que eu fiquei lá, eu estava muito obcecada para ver um duende. Eu pesquisei em vários sites, eu li em voz alta alguns rituais para as minhas sobrinhas e elas acabaram bastante fascinadas também. Tanto que até pensamos em presentear umas às outras com um garra-duende. Eu acho que você conhece, certo? Sim. Enfim, até pesquisei o duende de cada signo e encontrei o meu, que é de Câncer. Seu nome é Yark. Por algum motivo eu fiquei falando esse nome em voz alta, esperançosa, achando que eu o veria. Enfim, depois de tanto insistir que eu queria ver um duende, eu fiquei pensando, eu não tenho os materiais para realizar o ritual, e agora? Seria possível o ver pelo menos uma vez? Eu quero muito mesmo conhecer um. Às vezes só basta termos crença para presenciar, Ana. Eu estava tão fissurada que quando cheguei na casa do meu pai, há umas semanas atrás, acabei presenciando a coisa mais doida da minha vida. Ele havia me acordado por volta das 5 da manhã, o horário que ele sai de casa para trabalhar. Ele quase sempre me chama para ir dormir em seu quarto, que é mais quentinho e mais confortável nesses dias frios. E porque eu durmo porque eu durmo no colchão na sala e eu tenho rinite, então ele me acorda sempre para ir para a cama. Eu decidi assistir uma série romântica asiática, como de costume, até pregar os olhos, já que eu não consigo dormir quando eu acordo de madrugada. Até que desliguei a TV, pois estava com os olhos pesados, e depois de um tempo eu dormi. Depois acordei escutando passinhos de uma coisinha bem pequena andando ao redor da cama. Até que algo subiu na cama. E eu fiquei com medo, pois eu não sabia do que se tratava. Então eu me cobri a minha cabeça e deixei só uma brechinha, porque o medo estava me deixando ofegante. Até que depois de alguns minutos decidi olhar. Pra quê? Pra que eu fui olhar? Eu vi um carinha dentro do armário me encarando.
Ele não era tão pequeno assim. Pela sua altura, ele chegava mais ou menos no meu joelho. Ele vestia uma roupa toda preta. Seu semblante não era igual ao dos desenhos e como a gente vê aí nos contos de fadas. Ele era bem pálido e tinha um semblante velho. Eu não sei dizer ao certo, já que eu não vi muito bem por causa do escuro. Ele vestia uma meia branca listrada com preto também. Eu simplesmente gelei. Eu fiquei ali encarando ele, até que o medo simplesmente desapareceu e eu dormi. No dia seguinte, eu não senti mais nada. E ficou nessa. Até que hoje aconteceu a mesma coisa do meu pai me chamar e eu estava meio que quase dormindo quando senti uma coisa pequena sentando nas minhas costas, botando todo o peso em mim. Mas parou depois de alguns segundos. E aí eu escutei batidas do lado de fora da casa. Algo me diz que era realmente um duende. E sempre que eu sinto essas coisas, eu sinto uma presença. Não é tão ruim, mas esses carinhas são travessos quando querem. Eu creio que quando ele aparece assim é só para brincar comigo ou algo do tipo. Até porque ele não me fez nada de mal. Enfim, Ana, obrigada por ler o meu relato. Eu não queria contar para ninguém, pois estava com medo de não acreditarem em mim. Mas de uma coisa eu tenho certeza agora. Quem procura, acha. Quem procura sempre acha. Então, a gente tem que tomar cuidado para não acabar atraindo coisas sem controle, né? De repente, eles podem fazer uma baguncinha na tua vida, sabe? Eu sei que eles tem os dois lados ali, né? Às vezes você não saber direito como lidar com isso, com essas energias que você está atraindo, né? De um duende, enfim. Será que também a sua obsessão, o seu desejo nisso não acabou criando uma forma, pensamento de um ser desse? Será? Atraiu? Será que é mesmo um duende ou alguma coisa se fazendo passar só pra te dar uma... sei lá, mas então, ele não fez nada de ruim. Mas vai com calma, tá? Procura saber. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Bastante, estudar a respeito, para depois não cair numa cilada. Tô vendo o like subir. Bom, pessoal, então vamos lá para mais um relato. Nós de marinheiro. Oi, Ana, tudo bom? Primeiro gostaria de dizer que curto o seu canal e curto o seu canal graças à minha mãe que me apresentou a ele. Olha que legal. O relato que eu vou contar aconteceu comigo quando eu tinha uns 10 anos. Hoje eu tenho 34. Ou seja, foi praticamente ontem. Claro! A gente lembra assim como se fosse ontem, né? Muito ali, muito ali. Prazer, assombrado, sou a fulana e moro em Porto Alegre. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos, os meus pais se separaram. E nessa mesma época, mudamos temporariamente de casa, pois na nossa estava sendo construído o segundo andar. Passados alguns meses, voltamos para nossa casa, já reformada, e agora eu e minha irmã teríamos cada uma o seu quarto, no andar de cima, e minha mãe ficou no primeiro andar. Só para deixar avisado, Ana, minha mãe sempre viu espíritos, desde os 5 anos, e nos criou no espiritismo. Não muito tempo depois que voltamos para nossa casa, eu comecei a ter pesadelos. E numa noite, a qual eu não me lembro, minha mãe que me contou, numa noite, no meio da madrugada, eu desci as escadas correndo e acordei ela, dizendo que tinha uma mulher no meu quarto, muito brava comigo, querendo mexer nos meus cabelos, e que eu discuti com essa mulher. Minha mãe disse que subiu no meu quarto e não viu nada, mas naquela noite eu dormi com ela, para garantir, né?
Durante o dia, após ter tomado banho, lavado os cabelos, eu senti muita dificuldade em desembaraçar os meus cachos. E fui na sala onde estava minha mãe e pedi a ajuda dela. Ela tentou por muito tempo. Minha irmã também tentou. Elas usaram bastante creme desembaraçante e não conseguiram. Disseram que havia vários nós de marinheiro no meu cabelo. No dia seguinte, fomos em uma cabeleireira, que também era sua amiga, para ver se ela conseguia nos ajudar. Mas ela também não conseguiu desembaraçar. E que, literalmente, eram nós de marinheiro. Sendo a única solução cortar o meu cabelo Joãozinho. O que para mim foi terrível, pois meu cabelo era enorme. Ai, que dó. Batendo na cintura, bem cacheado e brilhoso. Cacheado, que demora mais ainda para crescer, né? Cacheado e brilhoso. E de um dia para o outro, eu fui obrigada a tê-lo na nuca. Minha mãe levou o resto do meu cabelo para o centro espírita, que ela frequentava. E de lá largaram no mar. Meu cabelo nunca mais foi o mesmo depois desse dia. Minha mãe disse que durante aquela semana, Ana, ela havia discutido com o espírito de uma senhora maltrapilha que vira e mexe aparecia no salão de festas da minha casa. E ela acha que essa mulher foi que apareceu para mim. Bom, Ana, esse foi um dos meus relatos. Espero que tenham gostado. Desculpe qualquer erro. Obrigada por ter lido. Beijos para vocês, família e assombrados. Um beijo para você, obrigada. Filha da mãe! Não tinha que se obrigar, não tinha que mandar embora de vez mesmo esse espírito, porque foi lá ainda acabar com o cabelo da menina. Então ela viu uma mulher mexendo nos cabelos dela, a mulher tava dando nó no cabelo. Como que é nó de marinheiro, gente? Porque não dá pra dar nó assim no cabelo, é difícil pra dar um nó bem visto assim. Dá pra dar uma bagunçada, deixa eu ver aqui, nó de marinheiro. Sei lá, tem vários. Gente. Isso me lembrou... Tem mais relatos de nó no cabelo. Eu sei que o cabelo pode emaranhar num ponto que tem que cortar. Eu não sei se foi aqui num relato que eu vi, mas aí depois eu fui pesquisar e realmente o cabelo pode emaranhar, mas aí ele fica emaranhado. Mas aí, por exemplo, se você ficou muitos dias com o cabelo preso num rabo de cavalo, num coque, aí você dorme, aí você faz aquele vucu-vucu aqui e não penteia, faz mais vucu-vucu e não lava, faz mais vucu-vucu e não penteia, e fica sempre ali, aquele boloto ali, aí pode acontecer do cabelo, não dá pra reverter o negócio, tem que cortar. Porque eu acho que alguém falou isso realmente. Aí eu fui lá, né? Gente, não é possível, será? E realmente tem. Acho que tem até um nome, sei lá. Mas no que ela relata aqui, que foi de uma noite para outra. Ela foi lavar o cabelo, ela não tava com o cabelo preso há dias e tal. E relata identificar um nó no cabelo, né? Não era um emaranhado de cabelo, assim. Me lembrou um relato da moça que falou que não acreditava no Saci no dia 31 de outubro, que não acreditava e não sei o quê, e ela dormia com a porta do quarto fechada. No dia seguinte ela acordou com um monte de nó no cabelo e acho que teve até que cortar também esses nós, porque não dava para desfazer. Ela falou, quem que fez esses nós? Se eu durmo com a porta do meu quarto trancada, eu tranco por dentro. Então, como que aconteceu, né? Pode ser o Saci. A polícia. Deixa. Esse daqui, ó. Acordei no astral? É uma pergunta. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Eu amo muito o canal e admiro o trabalho de vocês desde o blog Assombrado.
Eu sou uma moça, tenho 32 anos e desde a infância tenho experiências sobrenaturais. Já mandei alguns relatos sobre isso. Pode ler tranquila, este aqui não terá nomes. Obrigada. Eu acordei no meu quarto, mais precisamente na minha cama. Mas não era exatamente o meu quarto. Era uma atmosfera diferente. Já tinha passado por isso outras vezes. É uma sensação difícil de explicar, mas é como se naquele lugar tudo se movesse em câmera lenta e ao mesmo tempo não. Tudo parecia meio embaçado. Não tinha a sensação de peso no corpo. Olhei para o lado e lá estava o meu marido deitado na cama. Eu o via, mas não através do meu corpo físico, pois eu estava de costas para ele. Eu só sei que eu o vi. Próximo a ele, vi também uma criatura horrenda, de cócoras em cima da cama. Era uma criatura dele. Dizia coisas horríveis, sussurrava absurdos para ele, palavras que eu não lembro exatamente, mas eram insultos direcionados a mim. Meu marido repetia tudo quase que simultaneamente, mesmo dormindo. Eu via aquela criatura, mas ela não me via. Era como se estivéssemos em camadas diferentes do espaço. Quero salientar que nesse período estávamos passando por uma situação de brigas intensas em casa. Mas, voltando ao relato, quando vi aquela criatura, lembrei de rezar imediatamente, pois quanto mais ela falava e meu marido repetia, mais eu me sentia fraca. Estava sendo puxada para um lugar muito escuro. Rezei sem cessar, Pai Nosso, Ave Maria e Credo. Lembrei da oração de São Bento e rezei também com muita fé. Para quem não conhece, é uma oração de proteção, uma espécie de exorcismo. Foi quando percebi que estava voltando, senti o travesseiro embaixo da minha cabeça e tive a sensação de peso, sabe? Tive a sensação de, agora sim, sentir o corpo, o peso do corpo, digamos assim. Eu acordei de verdade depois disso. Fiquei muito intrigada com tudo que vi naquele sonho, entre aspas. Vocês acham que eu acordei mesmo no astral? Ou será que era só uma mensagem do meu inconsciente, um aviso de perigo para a situação de brigas em casa? Só mais um recado. Pessoal, não fiquem em relacionamentos tóxicos ou abusivos, ok? A melhor forma de ajudar as pessoas que estão perdidas, mas não deixam de te machucar, é rezando por elas, mesmo que de longe. Essas situações de brigas recorrentes podem se tornar perigosas de verdade. É o que eu digo aqui. Obrigada por ler o meu relato. Um abraço a todos. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, eu acho que sim. Às vezes a gente acorda, mas não acorda o corpo físico. Acorda o corpo astral, o espírito, sei lá. E aí você vê os seres que estão do lado de lá. Assim como, talvez, esse povo das sombras, esse pessoal, e depois se acorda de novo. Aconteceu isso comigo quando eu vi lá o povo da sombra, o cara do capuz. Assim, eu achei que eu acordei. Na minha cabeça eu tinha acordado, deitada mesmo, do jeito que eu tava, de costas. E eu abri o olho, eu acordei. Na minha cabeça eu acordei. E eu tava acordada e vendo aquela sombra em cima, debruçada assim, em cima de mim. Só que aí eu tava... eu não conseguia mexer, fazer nada, desesperada. A hora que eu acordei mesmo, aí que eu acordei de novo. Aí eu falei, agora eu acordei no mundo físico. E aí eu não tava vendo mais nada. Então aqueles seres, às vezes, eles estão no astral. E aí a gente meio que vem e acorda no lado de lá, no meio termo. Eu não sei, gente. Mas eu acredito nisso, sim. Não sei se tudo é inconsciente. Não, tem muitas coisas são. Não é todo sonho que é saída do corpo, é viagem. Eu acho que não é todo. Tem muito sonho que realmente é ali, é o inconsciente, é o subconsciente, né, aquela trabalheira do dia. Você sabe, nossa, sonhei com isso porque eu assisti aquele filme, sabe? Eu escutei aquela história e sonhei com tal coisa. Mas eu acho que o sonho é um meio que a espiritualidade usa assim, é um campo aberto, talvez, o que pode ou não ser usado. Algo assim.
Belezinha, contado esse aqui também. Cadê? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.